Olá, estudante! Sejam bem-vindos a essa aula que trataremos das lutas e as conquistas das pessoas com deficiência por inclusão no Brasil ao longo do século XX e XXI. Estamos na etapa complementar, módulo 3, do componente História, e eu sou a professora Luciana Dias. Para começar a falar de deficiência, a gente tem que entender como a deficiência ao longo da história foi sendo tratada e abordada de maneiras diferentes. Tivemos tratamentos preconceituosos, estereotipados e às vezes até uma visão de que as pessoas com deficiência eram incompletas ou tinham algum componente místico. Esse olhar também acompanhou por muitos e muitos séculos uma visão assistencial, né? E isso atribuía à pessoa com deficiência um certo olhar de desvantagem frente às outras pessoas. E quando isso começa a mudar? Nos anos 2000, quando diversos instrumentos, debates começam a entrar em campo. E um deles, muito importante, é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Que vem trazer a deficiência a partir de um outro modelo, que é o modelo de fenômeno social. E isso, né, essa discussão toda foi feita a partir de muito debate, muita escuta, né? E esse modelo de deficiência como fenômeno social ver esse fenômeno a partir da interação das pessoas, dos indivíduos com a sociedade, com as barreiras presentes na sociedade. Ou seja, a questão ela não está somente no indivíduo, ela está na interação entre o indivíduo e as barreiras que existem na sociedade. Essa foi uma importante mudança, né? E a gente fala que foi um modelo social de deficiência que veio a partir dessa Convenção Internacional da ONU. E o que diz esse modelo, esse modelo da ONU, né? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse foi um marco nessa luta, um marco para essas pessoas, né? O acesso dessas pessoas aos bens sociais, culturais e ao convívio plural na sociedade, né? E essas barreiras são muitas, né? A gente tem barreiras sociais, físicas, comunicacionais, e é uma relação sistêmica, ou seja, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E a gente não pode ignorá-las, e não só focar nas pessoas com deficiência. E no Brasil, quando é que essa história começa a reverberar? É apenas em 2009 que essa declaração da ONU é incorporada à nossa legislação. E o Brasil ratificou essa declaração mudando uma emenda da nossa Constituição. E isso foi muito importante, né? O artigo 5º da nossa Constituição, parágrafo 3, diz e incorpora algumas coisas dessa convenção. E aí, alguns anos depois, em 2015, após uma longa tramitação no Congresso, né, dessa discussão da pessoa com deficiência, entra e é promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, que ficou conhecida como LBI. E aí, essa lei é tão importante porque ela vai ratificar os direitos da pessoa com deficiência nos diversos níveis, né? No nível federal, no nível municipal e também nos níveis privados. As pessoas com deficiência passam a ter uma normativa e uma lei que garante acesso delas e nessas diversas participações sociais nesses diversos níveis. Agora eu queria que vocês observassem a imagem que aparece na tela aí. A gente vê, né, duas imagens diferentes. Na primeira, a gente tem 3 pessoas com características diferentes tentando pegar uma fruta no pé. E se a gente for ver, as 3 têm o mesmo tipo de instrumento para alcançar esse objetivo, que no caso ali é o degrau. Na segunda imagem, o que a gente percebe é que as pessoas com as características diferentes
também têm o mesmo objetivo, que é pegar a maçã no pé, porém, o meio que elas têm para acessar esse objetivo é diferente, degraus com níveis diferentes, né? Na primeira imagem, o que a gente tem? A gente tem um cenário de igualdade. E na segunda, um cenário de equidade. E qual a diferença entre os dois, né? Quando a gente fala em equidade, é a forma quando a gente dá condições de acessos diferentes para pessoas diferentes. A gente olha as pessoas a partir das suas diferenças e lhes dá maneiras de acesso diferentes. Nesse caso, era a altura das pessoas, então elas necessitavam de meios de altura diferente. E é isso que todas essas leis, convenções propõem, que a gente possa construir uma sociedade com mais equidade, dando instrumentos diferentes para pessoas com características diferentes. E para um autor que é muito famoso, que definiu bem essa diferença entre igualdade e equidade que a gente viu ali na imagem, é o Boaventura de Souza Santos. Ele é um sociólogo português e ele diz o seguinte: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza e alimente as desigualdades. Se a gente for olhar na nossa sociedade, está repleta dessas barreiras e desses mecanismos que reproduzem essa desigualdade, que o Boaventura vinha falando. E que barreiras são essas que a gente encontra no nosso cotidiano? Aí na imagem vocês podem ver alguns exemplos, apenas alguns exemplos. As barreiras físicas, que aí no exemplo a gente vê uma cadeira de roda numa escadaria. Depois a gente tem as barreiras comunicacionais, que são essas barreiras que impedem as pessoas com deficiência acessar serviços. E por último, as barreiras sociais e atitudinais. Sobre essas barreiras sociais e atitudinais, a gente gostaria de terminar deixando aqui uma reflexão também baseada aí numa imagem que incluir é diferente de segregar e integrar. Muitas vezes a gente pratica a exclusão, outras vezes a segregação e, em alguns casos, a integração. Mas a inclusão, que é essa convivência igual, igualitária, harmoniosa, com os mesmos acessos, essa a gente ainda precisa caminhar um pouco. E eu deixo aqui o desafio para que a gente possa observar no cotidiano como a gente se comporta, contribui para que essas barreiras sejam diminuídas e a gente possa ter uma convivência realmente de inclusão de todas as pessoas, independente de suas características. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem pesquisando, a gente tem muita coisa na internet. Temos uma das legislações mais avançadas no mundo, agora cabe a todos nós colocarmos em práticas. Tenham bons estudos e até mais.